Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, eu sou sócio-dirigente da Brain Inteligência Estratégica e hoje eu vou apresentar para vocês os dados nacionais do mercado imobiliário brasileiro do primeiro semestre. Estes dados são produzidos para a ACEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e representam os dados oficiais do mercado residencial de apartamentos e casas de todo o Brasil. Essa pesquisa da ACEBIC é patrocinada pelo Senai. Se você quer saber mais, acesse este site aqui, o site da cebic.org.br, e tenha acesso ao estudo divulgado de maneira completa. Eu gostaria de começar falando de uma coisa muito positiva. Gostaria de colocar aqui um mapa do Brasil com as cidades que fazem parte, cidades e regiões metropolitanas que fazem parte do indicador nacional da ACEBIC. Essa pesquisa começou com cerca de 80 cidades lá em 2016. Em janeiro de 2016 a pesquisa teve início, já faz aí, portanto, 4 anos e meio, e eram cerca de 80 cidades. Agora, no fechamento do primeiro semestre de 2020, nós atingimos as 151 cidades no indicador, ou seja, quase dobramos o número de cidades pertencendo a esse indicador, lembrando que sempre nós retroagimos os dados de quando uma cidade entra no indicador, ok? O que vai ser a tônica desta apresentação, dessa explicação dos resultados do primeiro semestre é uma completa diferença de movimento, primeiro, em relação ao que nós vínhamos vivenciando no mercado imobiliário pré-pandemia, e segundo, comparando lançamentos e vendas. Nós perceberemos como a pandemia afetou muito mais os lançamentos do que as vendas no mercado imobiliário. E isso tem alguns efeitos positivos e algumas oportunidades que nós podemos imaginar para o restante do ano. Neste gráfico, em que evidenciam-se os dados do acumulado em 12 meses, ou seja, a cada período nós estamos analisando os 12 meses anteriores. Como o dado representa, o último dado é o mês de junho de 2020, nós estamos falando de julho de 2019 a junho de 2020. E nós percebemos concretamente, muito facilmente, que a tendência pré-pandemia era uma tendência de crescimento forte dos lançamentos. A curva, como vocês podem perceber, ela acelera a partir de setembro do ano passado, a inclinação fica mais intensa, indicando uma aceleração do processo de crescimento. Esse processo se estabiliza no começo desse ano, até porque o volume de lançamentos do primeiro trimestre é sempre menor do que o do quarto trimestre, então ele dá uma certa estabilidade e o resultado da pandemia é um despencar no acumulado em 12 meses. Vejo que nós caímos do topo de 176 mil apartamentos lançados no acumulado de 12 meses em dezembro para 146 mil apartamentos lançados entre julho de 2019 e junho de 2020. O que isso significa? Vamos ver num outro gráfico que fica mais fácil de nós percebermos. Neste gráfico, nós temos os dados trimestre a trimestre do indicador nacional. Primeira coisa que nós podemos perceber, aquela queda gigantesca do quarto trimestre para o primeiro trimestre, ela é absolutamente normal. Acontece todos os anos. Em todos os anos da pesquisa, já são 5 primeiros trimestres, o maior trimestre de lançamentos é o último e o pior trimestre de lançamentos é o primeiro. Então isso era esperado. Só que vejo que no ano passado, em 2019, houve uma recuperação forte do primeiro para o segundo trimestre, de mais de 74%. Então, normalmente o movimento dos lançamentos é uma explosão no último tri, uma queda forte no primeiro tri e uma recuperação no segundo trimestre. Só que nesse ano não houve uma recuperação. Houve uma nova queda de 20% no segundo tri em relação ao primeiro, fazendo uma queda acumulada, semestre a semestre. Se nós pegarmos janeiro a junho de 2019 e janeiro a junho de 2020, uma queda acumulada neste ano, portanto, de 43% no total de lançamentos. É um volume muito significativo, caiu, portanto, praticamente a metade o volume total de lançamentos em unidades no mercado imobiliário. Quando nós analisamos esses dados por região, salta aos olhos que tanto o impacto do crescimento de lançamentos quanto agora a queda na pandemia deu-se muito mais forte na região sudeste, leia-se ou entenda-se em especial a cidade de São Paulo. Nós percebemos nessa linha do gráfico, que é essa linha lilás,
como justamente aquele grande repique do final do ano passado aconteceu com maior intensidade na região sudeste e agora a queda também acontece com maior intensidade na região sudeste, né? Se nós tirarmos o sudeste do gráfico, porque ele se destaca demais, né? A participação do estado de São Paulo é muito grande nos indicadores, como em todo o restante dos setores econômicos no Brasil, vamos conseguir perceber um pouquinho mais as nuances das diferentes regiões. Me acompanhe nesse gráfico detalhado, excluindo-se a região sudeste. Na linha em azul claro, nós temos os lançamentos acumulados da região sul do Brasil, né? Todas as capitais, algumas cidades do interior do Paraná, algumas cidades do interior de Santa Catarina. Vejam como os lançamentos foram crescendo lá de janeiro de 2017, de 17 mil unidades, até atingir ali a faixa de 25 mil e 28 mil unidades, que foi o recorde em dezembro do ano passado, e aí ele foi caindo ao longo do primeiro trimestre e se estabilizou. Veja que a queda não foi tão intensa. Se nós pegarmos a linha em vermelho, que é a região nordeste, veja como o movimento de queda foi muito mais forte do que na região sul, o volume de lançamentos. E essa diferença da região sul para a região nordeste tem uma explicação muito clara. O impacto da Covid na região nordeste, em especial em Fortaleza, Recife, foi muito mais intenso do que na região sul, e por um período mais prolongado também. Além disso, as obras ficaram mais tempo fechadas, ou muito mais tempo fechadas na região nordeste, em especial também na região metropolitana de Fortaleza, afetando mais intensamente os lançamentos na região nordeste do que na região sul do Brasil. Então a Covid ela não teve um impacto igual no mercado imobiliário brasileiro, como ela não teve um impacto igual em nenhum outro indicador importante econômico do Brasil, nem na questão do emprego, nem na questão da renda, fechamento de empresas ou índice de confiança do consumidor e do empresário. Ela teve impactos distintos, ela foi intensa em todas as regiões, mas de maneira diferente. Um outro destaque interessante desse gráfico, na linha verde, é a região centro-oeste. Percebam que ela veio crescendo forte ali de 5 mil unidades no começo de janeiro de 2017, lembrando então fevereiro de 16 a janeiro de 17, atingiu 11 mil unidades ao redor de outubro de 2018 e permaneceu ao longo dos 2 últimos anos praticamente mais ou menos estável, ao redor de 11 mil unidades lançadas a cada 12 meses. Teve uma pequena queda no começo de ano, mas se recuperou. Então vejam como a região centro-oeste ela foi ainda menos impactada do que a região sul. É muito importante entender isso e cada uma das empresas, se quiserem entender melhor os dados da própria região, consultem a ADEME, o Sinduscon ou o Secov do seu estado, porque essa pesquisa é consolidada pela Brain, somando as diferentes regiões do Brasil. E cada região tem o seu Sinduscon, a sua entidade patronal, ou associativa que representa o mercado de construção e incorporação do Estado. Então, se quer mais detalhes, acesse a sua entidade local. E eu gostaria de terminar o indicador, a avaliação do indicador nacional enquanto lançamentos, falando de VGV, dinheiro lançado. Aqui em relação aos dados de VGV de lançamentos, o que é de mais interessante nós colocarmos é que quanto a queda de unidades lançadas atingiu 43%, a queda em VGV passou de 50%, significando que o volume, as empresas que atuam no mercado de médio e alto padrão diminuíram mais fortemente os lançamentos do que as empresas voltadas ao mercado Minha Casa Minha Vida. Há diferentes explicações para isso, né? Desde o fato do mercado de Minha Casa Minha Vida ser um imóvel mais de necessidade, onde a demanda é mais contínua, ao fato de é um mercado em que grandes empresas atuam no Brasil inteiro e já atuavam muito fortemente na venda digital, ao fato das peculiaridades do mercado de alto padrão e dos cuidados maiores que se toma num lançamento como esse. Então, esse é o primeiro destaque. Depois nós vamos ver também o impacto sobre as vendas, né? Mas a gente percebe concretamente que o que é médio e alto padrão sofreu mais em termos de lançamento do que o mercado econômico. Vamos falar então de vendas? As vendas foram muito menos afetadas do que os lançamentos durante a pandemia. Para explicar a resiliência do mercado imobiliário, é importante entendermos a dinâmica demográfica do país. Enquanto as pessoas podem esperar para comprar um carro,
até inclusive ao redor apenas de 25% do mercado automotivo é a compra do primeiro carro, os outros 75% é a compra de um segundo ou terceiro, incluindo o antigo na negociação. O mercado imobiliário não, ao redor de 75% do mercado é o primeiro imóvel, a primeira compra da pessoa, independente de ser classe econômica ou média. E por que isso acontece? Nós temos mais de 1.100.000 casamentos, 350 mil divórcios e ao redor de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas migram de cidades todos os anos. A pessoa migra de cidade, ela precisa de um imóvel, eventualmente ela vai morar de aluguel, mas alguém vai precisar ter comprado imóvel para colocar de aluguel. Então a dinâmica demográfica do país faz com que haja necessidade de um patamar mínimo do mercado. E isso aconteceu em outros locais, como por exemplo no próprio Estados Unidos. A queda do mercado lá foi muito parecida do que a nossa aqui no Brasil durante o ápice da crise, né? Onde as vendas chegaram a cair 40% e lá também ao redor de 40% ali no mês de abril. Né? Então isso é interessante porque demonstra que de maneira geral o mercado imobiliário é mais resiliente que outras atividades nesse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje. Me acompanhe no gráfico do acumulado em 12 meses e diferente do lançamento, em que nós vimos um repique muito forte no ano passado e uma queda mais acentuada nesse ano, nas vendas vocês podem perceber um crescimento forte também no mesmo período dos lançamentos, porque a velocidade de vendas é muito alta, rapidamente aumenta o número total de vendas, mas praticamente não tivemos queda ao redor desse primeiro semestre. É interessante quando nós avaliamos os dados trimestre por trimestre de vendas em unidades, é que enquanto a queda dos lançamentos no primeiro trimestre foi de 67% em relação ao final de 2019, a queda em vendas foi de apenas 25%. Primeiro com o segundo trimestre, a queda de lançamentos foi mais 20% e a queda de vendas de 16%. Né? Então, a queda acumulada de lançamentos foi 67 mais 20. Aqui nós temos 25 mais 16, a diferença é muito significativa. Tanto que agora o número mais importante aqui da nossa apresentação de hoje, quando nós comparamos o primeiro semestre acumulado do ano passado com o primeiro semestre desse ano, a queda de vendas foi de apenas 2,2%, o que pode ser considerado estatisticamente estabilidade. Né? Então 43% em lançamentos, 2,2% em vendas, é uma realidade muito distinta, não há dúvida de que a queda de juros foi isoladamente o fator mais importante para essa recuperação das vendas, ou manutenção das vendas nesse período, mas nós também vamos ter que evoluir aí com os dados de julho, os dados de agosto, para saber se foi uma demanda reprimida de abril e maio que levou junho a um aumento forte, importante no segundo trimestre, ou se esse fenômeno permanece agora no terceiro trimestre. Quando nós avaliamos esses dados região por região, o que tem de mais interessante para percebermos é que a região sul ultrapassou a região nordeste no total de unidades vendidas, mostrando mais uma vez o impacto que a Covid teve no mercado imobiliário do Nordeste, que isoladamente foi a região que mais sofreu com o mercado imobiliário da região que mais sofreu com a crise da Covid-19. Quando nós analisamos as vendas por VGV e não por unidades, a queda foi um pouco maior do que em unidades, no mesmo movimento do que aconteceu com o mercado, com os lançamentos, em que a queda foi maior em dinheiro do que em unidades. Aqui também, enquanto nós tivemos uma queda de 2,2% nas vendas em unidades, nós tivemos uma queda um pouco superior a 10% em dinheiro, em VGV, né? O que é normal, porque justamente aqueles imóveis que são de mais necessidade sofreram menos do que os imóveis de transferência, ou upgrade ou melhoria, né, de vida de maneira geral, seja em metragem, em localização, em estrutura do empreendimento. Né? Então é muito claro que nesse segundo trimestre o mercado econômico foi melhor, o que mostra de maneira muito intensa a importância do programa Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, para o mercado imobiliário do Brasil e claramente para a economia brasileira. Nesse gráfico a seguir, nós temos os lançamentos em verde e as vendas em amarelo. Nós temos como perceber que justamente eles vieram ao longo dos últimos 2 anos muito próximo um do outro, às vezes lançamento um pouco acima, às vezes venda um pouco acima, mas que nos últimos meses do nosso indicador, ou seja, durante o primeiro semestre de 2020, as vendas estiveram sempre acima dos lançamentos.
né? Chegando aí a diferença agora dos últimos 12 meses, se nós pegarmos o mês de junho como referência, há uma diferença de quase 20 mil unidades vendidas a mais do que lançadas. Quando nós entendemos que o mercado está há vários meses vendendo mais do que lançando, naturalmente o que podemos esperar é uma queda da oferta. No gráfico de oferta, que é sempre na prática o equivalente a 12 meses, nós vemos que o recorde do período, lá em janeiro de 2016, foram 183 mil unidades em estoque na carteira dos incorporadores. Unidades lançadas, em construção ou prontas, mas novas, nunca utilizadas, na carteira dos incorporadores. Esse dado foi caindo, chegou a um piso de 143 mil unidades ali no final de 2018, com o crescimento forte dos lançamentos a partir de setembro, outubro de 2018, o estoque começou a crescer, mas as vendas ainda cresciam bastante, né? E nós tivemos novamente uma queda muito acentuada do estoque nos últimos 6 meses, caindo de 179 mil unidades para 149 mil unidades em junho. Portanto, foram eliminadas do estoque dos incorporadores durante a pandemia cerca de 30 mil imóveis em apenas 3 meses de vendas. E esse processo deve estar continuando em julho e agosto, porque embora os lançamentos já tenham começado a retomar, eles devem acelerar mesmo a partir de setembro e outubro, o que significa que as vendas ainda estão acima dos lançamentos, diminuindo isso. Significa também, para nós encerrarmos aqui essa avaliação do indicador nacional da Sebic, primeiro semestre de 2020, que o tempo de escoamento da oferta, que é quantos meses levariam para vender todos aqueles 149 mil apartamentos na hipótese de não ter lançamento daqui para frente, chegou ao menor patamar do indicador da Sebic, 10,9 meses. Então nós temos aí na prática 11 meses sem lançamentos, não existiriam mais apartamentos e casas na planta para vender no Brasil. Significa, portanto, que a pandemia abriu uma série de oportunidades para esse segundo semestre, em termos de lançamentos. É claro que lançar em época de pandemia é muito mais complexo, os eventos que são comumente realizados não podem ser realizados da maneira tradicional, mas é uma oportunidade para avançar na estrutura de venda online. E quando eu falo isso, não é simplesmente a comunicação online, é a comunicação, o tratamento do lead, a negociação com ele inclusive o registro com ele, né? Vários avanços estão sendo feitos dessa maneira, tanto nas incorporadoras, quanto finalmente no sistema bancário e, pasme, até com os cartórios. Se você quer saber mais sobre os dados da Sebic, entre aqui no site da Sebic ou na entidade de sua região. Não esqueça de se registrar no nosso canal no YouTube, ativar as notificações, porque todas as semanas pelo menos 3 conteúdos novos são produzidos. E não esqueça também, fique por dentro do mercado com a Brain.